Vamos falar um pouco sobre a importância de se trabalhar com as articulações de forma específica, individualmente. Porque assim, eu falo muito da questão de trabalhar as articulações quem sente dor. Mas, se você ficar bem atento, eu falo também na questão de prevenção. Ou seja, da gente já trabalhar nossas articulações para prevenir que ao longo da vida a gente tenha problemas nessas articulações. Por quê? Hoje em dia, a maioria das coisas que a gente faz, a gente não precisa se movimentar para fazer. Exemplo, para ir trabalhar, muita gente hoje em dia está trabalhando de casa, fica na cama trabalhando, fica no sofá trabalhando, ou seja, nem dentro de casa se movimenta. Para ir para algum lugar, para comprar comida, às vezes ou vai de carro para comprar comida, alguma coisa, ou então nem sai de casa também. Compra de casa. E as empresas de fast food ou mercados, hoje em dia, a maioria, hoje em dia, grande parte, entrega em casa. Então, cada vez mais, nós não estamos nos movimentando. Antigamente, os nossos antepassados se movimentavam o tempo todo. Até se você colocar muitos anos atrás, simplesmente para poder sobreviver, para se alimentar, tinha que caçar. Então a questão de se movimentar era uma questão necessária para a sobrevivência. E hoje em dia, cada vez mais, isso não é necessário. E o problema disso é que o nosso corpo, nossas articulações, precisam de movimento para sobreviver. Digo sobreviver porque quando a gente não movimenta alguma articulação ou algum movimento ali específico da articulação, nós vamos perdendo esse movimento. A nossa articulação junto com o nosso cérebro tem uma conexão de comunicação. As nossas articulações, para executar movimentos, precisam ter uma comunicação com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso central. Só que ao longo do tempo, por não utilizar esses movimentos específicos das articulações, o nosso cérebro entende que ele não precisa desses movimentos, então ele se desconecta para poder guardar energia, porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele em todo momento ele quer guardar energia, sempre para sobrevivência, é uma questão de sobrevivência. Então, se o seu cérebro entende que você não precisa desse movimento, que você não está utilizando mais, ele vai desconectando, ele não vai gastando mais energia com aquilo, ele vai utilizando energia com outras coisas. Então, ao longo do tempo a gente vai perdendo essa conexão. E isso, ao longo da vida, ao longo do tempo, vai começando a aparecer as bursite, tendinite, artrite, os problemas com dores e até a questão de lesões. Por quê? Por sua articulação não conseguir se movimentar direito, não ter aquela conexão com o cérebro, quando ele recebe uma carga externa, vamos por aqui um exemplo, que é a questão do tornozelo que nós vamos trabalhar hoje. Quando você torce o pé na rua, se sua articulação não tem aquela conexão com o cérebro para poder executar um movimento rápido ali para se proteger, ele não consegue entender isso, o que acontece é você torcer o pé na rua. Aí tem gente até que acaba acontecendo luxações ou até coisas piores de fratura. Só que um dos motivos principais disso é porque a sua articulação não é resiliente o suficiente para poder suportar aquela carga. E como que a gente trabalha isso para suportar essa carga? Fazendo exercícios específicos. Porque se a sua articulação sabe trabalhar quando ela está sozinha, quando ela precisa se proteger ali, quando tem essas cargas externas, essas coisas que podem acontecer, ele vai saber se proteger, tá? É um dos motivos que a gente precisa trabalhar as articulações de forma específica, tá? Então não é apenas uma questão de você ter dor ou não. Quem tem dor já é motivo
ao quadrado para treinar, para poder melhorar essas dores, para acabar com essas dores. E quem não tem dor e quer passar o resto da vida, envelhecer, ter a sua vida normalmente, chegar lá nos seus 60, 70, 80, 90 anos, sem ter esses problemas com essas dores, precisa trabalhar as articulações de forma específica. Tá? É isso que vai proteger as suas articulações. Se a sua articulação for forte, resiliente o suficiente para suportar as sobrecargas do dia a dia, você não vai ter problema nenhum ao longo da vida. Só que para isso você tem que estar constantemente fazendo trabalhos específicos para as articulações. Para iniciar, vamos começar com alguns CARs, e esses CARs é o que eu já falo constantemente, que são movimentos que você deve fazer todos os dias. Se você não tem muito tempo para treinar, fazer as partes mais pesadas ali, você precisa pelo menos fazer os CARs todos os dias, para cada articulação. Se você treina constantemente os CARs, você leva de 10 a 15 minutos para fazer tudo. De início você vai demorar um pouco mais até entender os movimentos, mas com o tempo, com a prática, você vai conseguir fazer rapidinho. Então, para iniciar, vamos começar com CARs de coluna, e para fazer o CARs de coluna, vamos ficar em 4 apoios. Vamos ficar na posição de joelho aqui, ó. Então, se você tem sensibilidade no joelho, você pode colocar uma almofada, alguma coisa para proteger o seu joelho, tá? Nós iremos colocar o joelho apoiado no chão aqui, ó, um pouquinho afastado um do outro, tá? E o pé lá atrás vai ficar firme. A minha mão aqui na frente, ela vai ficar na mesma linha do ombro, e os dedos sempre ficam abertos, tá? Quando eu deixo eles fechados, eu tenho menos contato com o chão. E eu preciso do máximo de contato do chão possível para eu poder irradiar força de uma forma mais eficiente, certo? Então, ó, aqui nós iremos fazer um movimento. Começando, ó, do pescoço hoje, ó, da cervical. Nós iremos começar, ó, descendo. Aí, ó, vai fazendo um movimento empurrando a torácica para cima, costas, ó, para cima. E encaixando o bumbum aqui, ó. E do pescoço, vai, ó, pra cima, cervical, ó. Aí a torácica vai descendo. Abdômen pra baixo, ó. Barriga pra baixo e bumbum pra cima. Tá? Esse é o movimento. Quando eu estou fazendo esse movimento, eu faço uma irradiação de força com os meus braços. Quando eu vou para cima, eu empurro com a mão para lá, tá? Para me ajudar a empurrar mais para cima. E quando eu vou para baixo, eu puxo para eu conseguir fazer uma força mais eficiente para baixo, certo? Então vamos fazer 3 movimentos. Posição junto comigo, postura, corpo reto, e começa aqui, ó, do pescoço para baixo, cervical, ó. Torácica para cima. Costas, vai empurrando, ó, usa a força da mão, empurra e volta, ó. Olha para cima, barriga para baixo, peito para baixo, bumbum para cima, volta, olha para baixo, vai empurrando para cima, usa os braços para irradiar força, olha para cima. Mais uma para baixo, devagar, bem controlada. E para cima. Aí, volta. Agora nós iremos fazer para o tornozelo, tá? Nós iremos sentar. Se você não consegue ficar com o corpo reto aqui, você vai encostar suas costas na parede para ficar com o corpo reto. Nós iremos, ó, passar a mão, passar o braço por debaixo do meu joelho. Do outro lado, vou segurar no bíceps, tá? Nessa parte aqui, ó, do cotovelo. E
vou segurar o meu joelho, porque eu não quero nem que o meu joelho se mexa e nem que o meu quadril se mexa. Só o que eu vou mexer é o tornozelo. Então, aqui eu vou fazer o movimento. Eu tenho que manter meu corpo reto, não posso deixar aqui, ó, dobrado aqui, ó. Tenho que manter ele reto. Então, se necessário, um encoste em algum lugar. Corpo firme aqui, ó. Aí nós iremos fazer o movimento do tornozelo. Fazer aqui, ó, para baixo. Aí vai fazer esse movimento, ó, pro lado de dentro, fazendo, ó, que essa lateral aqui do pé fica pro lado. Aí vamos fazer para cima, ó. Aí pro outro lado, ó, agora a lateral do pé fica para lá, ó, para parede e para baixo. É um movimento circular do tornozelo, tá? De forma bem controlada, tá? Então, junto comigo, vamos fazer 3 vezes para cada lado. Então, começa, ó, para baixo, pro lado de dentro, para cima, pro lado de fora, para baixo, pro lado de dentro, para cima, pro lado de fora. Mais uma para baixo, para dentro, para cima, para fora. Troca agora aqui, ó, para dentro, para baixo, para fora, para cima, para dentro, para baixo, para fora, para cima, mais uma, para dentro, para baixo, para fora, para cima. Aí, mesma coisa do outro lado. Eu vou passar o meu braço por baixo, vou segurar o meu bíceps. Lembra que o meu corpo tem que estar reto, se necessário apoia na parede, seguro o meu joelho, nada mexe aqui, o joelho não mexe, o quadril não mexe, só o que mexe é o tornozelo. Aí eu começo para baixo, para dentro, para cima, para fora, para baixo, para dentro, para cima, para fora, para baixo, para dentro, para cima, para fora. Agora troca, para dentro, para baixo, para fora, para cima, para dentro, para baixo, para fora, para cima. Mais uma, para dentro, para baixo, para fora, para cima. Aí. E agora, nessa mesma posição, só vamos trocar a parte do braço, mas nessa mesma posição a gente vai fazer para o joelho. Como é para o joelho agora, ao invés de eu segurar o meu joelho, eu vou segurar mão com mão aqui, ó, nessa mesma postura. E vou ficar dessa forma. Se necessário, encosta na parede. Aí aqui, ó, eu tenho que deixar o meu pé ativo em dorsoflexão dessa forma aqui. Aí eu vou fazer o movimento de rotação interna e externa da tíbia aqui, ó, mexendo com o meu joelho, ó. Tá? Então a gente vai fazer o movimento pro joelho de rotação interna e externa da tíbia, de rotação interna e externa da tíbia, mais a flexão e extensão do joelho. Então, ó, junto comigo, ó, ativa a dorsiflexão, aí faz o movimento, ó, rotação interna, estende, rotação externa, flexiona, tá? Esse é o movimento, ó, para um lado, estende, para o outro, flexiona. Bem controlado, vamos fazer 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Junto comigo, ativa e começa, ó, para dentro, estende, para fora, flexiona, para dentro, estende, para fora, flexiona, mais uma para dentro, estende, para fora, flexiona. Aí daqui já sobe, ó, para cima, para fora, flexiona, pro lado, estende, pro outro, flexiona, pro lado, estende, pro outro,
flexiona. Troca o lado, mesma coisa, passou a mão, o braço por baixo, segura a mão com mão, ativa o dorsiflexão, mantendo postura e começa, ó, para dentro, estendo, para fora, flexiono. Dentro, estendo, fora, flexiono. Para dentro, estende, para fora, flexiona. Daqui já sobe, ó. Para cima, desce, para fora, estende, para dentro, flexiona. Para fora, estende, para dentro, flexiona. Aí,